Seguimos com outros destaques. Investigadores à frente das negociações da delação premiada do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, avaliam que os capítulos do depoimento precisam ser entregues em até 2 semanas à Polícia Federal e também à Procuradoria-Geral da República. O banqueiro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde tem recebido a visita de advogados e conversado sobre esse assunto. O prazo até o fim da primeira quinzena do mês é visto como razoável por autoridades envolvidas neste caso. O acordo de confidencialidade com a PF e a PGR para o início dessas tratativas veio a público no mês passado, após o STF formar maioria para manter o banqueiro preso. Não há determinação em lei sobre o prazo para que os anexos sejam formalizados a partir dessa largada das conversas. Chamar o Roberto Mota para avaliar esse processo, que certamente terá muitas consequências, né, Mota? Há uma expectativa enorme para a delação premiada de Daniel Vorcaro e quais seriam as consequências dessas revelações. E a pergunta é, seria essa a delação do fim do mundo? Eu acho pouco provável e continuo mantendo essa posição. Essa história de capítulos é engraçada, né? Porque esse caso está mais parecido com uma novela mesmo. É claro que essa delação pode trazer informação nova e deixar muita gente em situação delicada, mas é claro também que ela pode não dar em nada. Como eu já disse aqui, há pelo menos 4 possibilidades. A primeira é que a PGR, diante da delação, resolve oferecer uma denúncia penal. E aí o próprio STF teria que julgar eventuais autoridades que estivessem envolvidas nessa delação. A segunda possível consequência seria o impeachment de ministros. Depois desse impeachment, né, que evidentemente teria que ser feito pelo Senado, o presidente do Senado teria que desengavetar os pedidos de impeachment que tem lá. Depois do impeachment, né, os ministros seguiriam com a sua vida. A terceira hipótese seria o próprio tribunal, mesmo sem uma denúncia, resolver aplicar alguma punição disciplinar. Isso seria uma medida absolutamente inédita, nunca aconteceu. E essa punição seria aposentadoria compulsória. E a última hipótese, que é aquela na qual eu continuo apostando, é de que nada acontece. Pois é, chamar o Luiz Felipe Dávila, o Dávila também vai trazer a sua impressão, ou talvez até o diagnóstico, olhando para a história do Brasil e a história das delações, né, Dávila? Muitas delações já foram feitas, né, muitas revelações, mas também a gente viu delação que não deu em nada. Delação precisa apresentar algo de novo. Não adianta o conteúdo da delação de Daniel Vorcaro reproduzir, sei lá, o conteúdo do celular dele, né? Há necessidade de ter uma novidade, né? Certamente, Caniato. E essa novidade pode ser colocar os pingos nos is, ou seja, entregar nomes de pessoas envolvidas com as falcatruas do Banco Master. Agora, há 2 coisas distintas neste depoimento, delação de Daniel Vorcaro. Primeiro é que o seu dinheiro espalhado em muitos fundos ao redor do mundo, como disse a boa jornalista Malu Gaspar, pode ser confiscado ou ele perder acesso a essa fortuna que está flutuando aí e que é fundamental para ele continuar pagando advogado, pagando e evidentemente para sobreviver este período que, se condenado, passará na cadeia. Então esse dinheiro pode ir embora rapidamente. Então a pressa é para ter acesso e não ter esse dinheiro confiscado tão cedo. O segundo ponto, e esse é tão importante quanto o primeiro, é que Daniel Vorcaro pode dar nome aos bois de todas essas pessoas envolvidas com esses crimes. E isto, baseado nas provas já coletadas, pode começar a desmontar a República do Rabo Preso. Mas aí vai meu alerta e meu ceticismo compartilhado com meu amigo Mota. Os sinais dados por Gilmar Mendes no seu voto mostra que se a República do Rabo Preso desmoronar com a delação de Vorcaro,
pode ter essa última instância do Supremo, no qual as provas serão consideradas imprestáveis para um eventual processo judicial. Ou seja, o Banco Master e o maior escândalo financeiro do mundo pode acabar como a Lava Jato, sepultada, ignorada e principalmente destruída pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, muitos cálculos, né? Muitas análises acerca do que poderia acontecer a partir da delação de Daniel Vorcaro. Passar para o Cristiano Beraldo, trazer também as análises e impressões. Muitas pessoas perguntam, viu, Beraldo, se a delação vier implicar figuras do Supremo, o próprio Supremo analisaria figuras, né, seus pares, outros ministros que poderiam ser condenados pelo próprio Supremo, e aí muitos colocam em dúvida essa possibilidade. Daí é preciso lembrar do corporativismo, toda a história que vem sendo discutida, a necessidade de um código de ética, mas qual seria a postura da Suprema Corte a partir da implicação de um de seus membros? Mas Canhoto, isso que acontece quando se joga na lata do lixo o notável saber jurídico e a reputação ilibada como elementos únicos e fundamentais necessários para a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Veja que o comportamento de figuras, de membros da Corte em relação a esse caso, mas não apenas a esse caso, revela que não há mais ali pudor em defender interesses pessoais, interesses familiares. E mesmo que a gente se debruce sobre essa questão dos escritórios de advocacia, de parentes, nada vai fazer com que a gente tenha tranquilidade de saber que os parentes foram substituídos talvez por amigos, pessoas próximas. Então, é sempre possível se encontrar o caminho da desonra quando a ética já foi jogada na lata do lixo. O Supremo Tribunal Federal foi concebido como uma corte em que a ética, ela não precisa de regra porque ela já é constituída pela ética que deveria ser exercida ao longo da vida pelas mentes brilhantes do direito que deveriam compor a corte. Mas isso ficou no passado. Foi justamente nos governos do PT que as indicações para o Supremo Tribunal Federal passaram a ter cunho político de interesse pessoal. Não tem mais a ver com aquilo que a Constituição estabelece. E aí, Canhoto, você tem que enfrentar esse tipo de situação que, convenhamos, é insolúvel. Como é que você vai fazer isso? Porque se reunirmos ali um grupo de juízes, de ministros que em tese não tem nada a ver com este caso, mas como é que eles vão julgar sabendo que, poxa, meu filho tem um escritório de advocacia que recebe centenas de milhões de reais em honorários, em taxas de sucesso pelas causas que ele tem aqui na corte. Então, poxa, eu não vejo nada demais a esposa de um ministro receber dinheiro de um cliente aí, um banco. Eu também não acho nada demais um outro colega meu fazer um negócio imobiliário com o empresário. Afinal de contas, poxa, era só um negócio imobiliário. Então, Canhoto, quando a gente olha para a delação de Daniel Vorcaro, o que ela precisa fazer é transformar todas essas informações que foram jogadas a partir destes vazamentos numa construção de demonstrar como essas benesses oferecidas direta ou indiretamente aos ministros se transformou numa ação concreta em favor de Daniel Vorcaro, do seu cunhado ou do Banco Master. Então, ok, comprei lá o resort, mas o que eu recebi em troca? Por que eu comprei o resort? Qual foi a decisão que justificou essa compra do resort? Aconteceu isso? Fechei o contrato de consultoria jurídica, mas eu estou pagando 3 milhões, mas o que de fato eu tive de retorno? É isso que precisa ficar claro, porque senão nós vamos ficar aqui no campo das ilações e no campo da fofoca para sempre e alimentando essa crescente sensação de que os escândalos no Brasil não dão em absolutamente nada.
Pois é, há um prazo que teria sido estipulado de 2 semanas para que a defesa de Daniel Vorcaro entregasse informações relevantes à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República para iniciar o processo da delação. Claro que os representantes dessas duas instituições farão muitos questionamentos a Daniel Vorcaro nesse processo. Deixa eu passar para o Bruno Musa, que há muitos pontos que precisam ser destacados, levantados. Falamos, eu acho que nas últimas semanas, sobre a possibilidade de uma delação em que ele entregaria somente uma parte das pessoas envolvidas ou conectadas em alguma medida com o caso do Banco Master, ou em um outro cenário em que ele traria absolutamente tudo, né? A delação do fim do mundo, revelaria detalhe por detalhe, não sobraria pedra sobre pedra, inclusive representantes de vários partidos parlamentares, representantes da Justiça, do Executivo, do Legislativo. É difícil prever o que ele vai revelar, é preciso aguardar, mas dá para a gente imaginar o que poderá acontecer nas próximas semanas? Eu acho que não, Caniato, porque tudo depende de fatores exógenos e esses fatores que ainda não ocorreram. Veja, fica muito claro que o valor de uma delação, ela muda com relação ao tempo. Hoje, por exemplo, foram divulgados, ou pelo menos disseram que tiveram acesso a 8 mil vídeos do celular do Vorcaro, dos celulares. Qual o conteúdo desses vídeos? Com certeza tem muitos vídeos pessoais que não mudem absolutamente nada a trajetória disso, mas podem ter vídeos comprometedores. E esses vídeos podem mudar a cabeça de uma pessoa que está lá, trancada numa cela, sem perspectiva de sair. E aqui eu estou dando um contraponto ao nosso ceticismo que, infelizmente, e eu falo infelizmente, porque realmente eu acho que é mais triste para o Brasil, temos um novo membro na ala ceticista, que é o próprio Dávila, que acabou de mencionar isso. E eu espero que agora estejamos todos errados. Então, o contraponto que eu quero fazer é com relação ao nosso ceticismo, no qual eu me incluo também. O valor da delação, ele hoje pode ter um valor X e amanhã ele pode virar 0. Afinal de contas, são mais pessoas envolvidas que estão presas. Por exemplo, o Fabiano Zettel, que é o cunhado, né? O cunhado do Vorcaro. Tem muito claro o conhecimento de todos aqui da teoria dos jogos. Quando você está preso, você não sabe o que supostamente, numa tese normal, o outro está delatando. O que ele de fato está sentindo lá dentro. Qual é a perspectiva ou pressão que a sua família, a respectiva família, está fazendo sobre esse preso. Estou falando ao Fabiano Zettel ou ao Vorcaro. Você não sabe. Quando nós estamos expostos a esse caminhão de emoções, nós não sabemos o que a gente pode fazer. E por que eu falei que a delação pode valer muito hoje e nada amanhã? Se os vídeos comprometedores desses 8 mil vídeos, ou amanhã conversas, ou novos fatos venham à tona, aquela prova que ele delataria talvez já tenha vindo a público e não vale mais nada a delação. Então eu imagino que passe na cabeça dele ali, sem uma perspectiva de sair, por mais que o Brasil seja um país da impunidade, será que de fato eu serei o primeiro a ficar preso mais tempo? Qual é a perspectiva que eu tenho aqui? E se eu não delatar e minha delação que é valiosa hoje não valer nada amanhã porque novos fatos vieram à tona, ou porque hoje o meu cunhado, que era meu amigo e deixa de ser, passa a delatar e ele delata antes e conquista aqueles benefícios. Então, de fato, Caniato, respondendo a tua pergunta, é que eu acho que nem eles mesmos sabem o que pode acontecer. Talvez novos fatos que venham à tona, inclusive para eles, possam fazer mudar de ideia. E aí é onde reside talvez o meu mínimo de esperança.